Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, podcast que esclarece as dúvidas jurídicas do seu dia a dia de forma clara e sem burocracia, para que você seja o proprietário da sua vida, dos seus bens, de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar, e esse é o Leonardo, meu parceiro aqui de bancada. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas adiam, mas que é muito importante a gente tratar antes que chegue nesse ponto, né? Exatamente, ainda mais quando a gente fala de pessoas que já passaram por um inventário. E quem não passou por um inventário ou conhece alguém que passou por um inventário e teve que pagar um monte de imposto e ainda, o pior, criou inimizade familiar e ninguém mais conversa um com o outro. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento sucessório e como garantir que a transferência dos seus bens será feita da melhor forma após o seu falecimento. O planejamento sucessório, ele não é uma possibilidade ou duas possibilidades. A gente pensa e para analisar quais são os instrumentos jurídicos mais válidos para cumprir a vontade de quem tem o patrimônio, né? Porque a lei hoje, ela escolhe de forma prevista, já está bem claro lá quem que vai herdar o seu patrimônio e qual é a porcentagem de cada um. E hoje você consegue, com o planejamento sucessório, organizar. Ah, não, eu gostaria que fulano tivesse um pouco mais no meu patrimônio. Gostaria que outra pessoa que não fosse da minha família, que é uma pessoa que eu tenho uma grande ligação, e me ajudou muito na minha vida, fosse meu herdeiro. Então, existem possibilidades para que você deixe da melhor forma possível e ainda economizando bastante. Além das vontades, né, tem essa questão de você economizar os valores, né, porque o inventário é muito caro. E eu queria que você falasse um pouco sobre os meios de planejar Queria que você falasse um pouco sobre os meios para planejar esse patrimônio para uma possível sucessão. Bom, os tipos de instrumentos que a gente utiliza, né, como planejamento sucessório, são o testamento, a doação em vida, colocar usufruto, às vezes, no bem de doação em vida, às vezes faz a holding patrimonial, além de outros instrumentos como apenas colocar um usufruto, fazer uma conta conjunta. A gente tem vários instrumentos jurídicos para poder deixar à vontade de quem tem o patrimônio, do jeito que ele quer e, claro, seguindo a norma legal, porque nada adianta a gente fazer toda uma organização e na hora que ele falecer nada, o que for pedido ali se cumprir. Amanda, muitas pessoas pensam na sucessão só depois que elas falecem, mas qual a importância da gente planejar e quais os benefícios desse planejamento sucessório? Bom, os benefícios do planejamento sucessório são muitos. Primeiro de tudo é manter a sua vontade ali para o que vai acontecer com os seus bens. Aliás, você trabalhou a sua vida inteira, nada mais justo que você escolha. Então, a primeira coisa, evita brigas familiares, né? Porque você deixando exatamente o que vai acontecer, não tem como decidir que vai acontecer de outra forma. Evita brigas familiares, na maioria das vezes reduz custos de transferência desses bens para os herdeiros, permite também a continuidade dos negócios familiares. A gente pode pensar que apenas a gente está falando de imóveis, né? A pessoa tem um valor, tem um imóvel, mas existem grandes empresas e pessoas que criaram uma empresa familiar ali e ela quer que aquele negócio continue. E não adianta, às vezes, ela colocar um herdeiro ou outro que não vai levar esse negócio para frente. Então, fazendo planejamento sucessório também é uma forma de continuar esse seu negócio familiar. Então, resumindo, quais são os maiores benefícios? Evita brigas familiares, reduz alguns custos, se você resolver fazer tudo antes, permite que você escolha realmente o que vai acontecer e não a lei escolha o que vai acontecer com o seu patrimônio e garante a continuidade de negócios que você já tem, empresas, entre outras coisas. Bom, agora que você explicou um pouco sobre a importância do planejamento sucessório, eu queria que você falasse um pouco sobre as principais opções para você deixar o seu patrimônio já organizado. Como a gente já falou, são vários instrumentos, mas quando a gente começa mesmo, inicial, que todo mundo pensa quando fala de deixar organizado é o testamento, né? O testamento é uma disposição que você faz de vontade num documento, colocando ali quem vai receber o quê e tudo mais. Mas precisa ser feito com muito, muito cuidado para ele não ser invalidado no futuro. Porque existe tanto o testamento particular, que ele é válido, mas esse testamento particular tem que ser feito ou a próprio punho, que a pessoa mesma escreveu, ou ela mesma digitou, e tem que ser
E precisa ser assinado por 3 testemunhas. E essas 3 testemunhas não podem ser pessoas que vão receber a herança, tá? E aí, lembrando que nos 2 tipos de testamento, você não pode dispor, ou seja, você não pode falar o que vai acontecer com seus bens se você tiver herdeiros necessários. Ou seja, você tem que deixar uma porcentagem específica para os seus herdeiros necessários, que é de 50%. Mas quem são, né, os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são cônjuge, ascendentes, ou seja, seus pais, seus avós, e descendentes, filhos e netos. Então, na hora que você for fazer um testamento, você tem que lembrar, primeiro, eu tenho herdeiros necessários? Se eu tenho herdeiros necessários, eu só posso dispor, ou seja, decidir livremente o que eu quero que aconteça com o meu patrimônio de apenas 50% dos meus bens. Agora, se você não tem herdeiros necessários, você pode dispor do jeito que você quiser de 100% dos seus bens, né? Então, a gente falou do testamento particular, mas também tem o testamento público, que ele é feito no cartório e ele é muito, muito mais seguro de ser feito. Então, porque eu acho que as pessoas, né, elas têm esse receio do testamento depois ele ser questionado e ser invalidado. Por que você acredita que esses testamentos eles são muito fáceis de ser invalidados? Por exemplo, o testamento particular, que é geralmente a pessoa assina e não leva para o cartório. Não, porque tem que seguir alguns padrões ali, né? Primeiro, esse testamento particular, ele pode desaparecer. Os herdeiros que estão ali naquele testamento podem nunca nem ver. Se a pessoa faz sem uma base jurídica, ela pode colocar como testemunha uma pessoa que vai receber o patrimônio e só por isso já invalida, né? E não quer dizer que, por exemplo, o testamento público não tenha suas questões. Mas, claro, que se você faz um testamento dentro do cartório, o cartório já vai se organizar para que aquele testamento não seja invalidado. Porque como que é feito um testamento público no cartório? Você chega, né, com o seu advogado ou não, mas você fala exatamente o que você quer fazer. Ele já vai checar se tem herdeiros necessários ou não, para você dispor exatamente do que você pode dispor. E a pessoa que vai testar, né, que vai decidir sobre o seu patrimônio, ela vai presencialmente no tabelião, né, que é o cartório de notas, e o tabelião vai perguntar, olha, você tá aqui de livre, espontânea vontade, ninguém te forçou a vir fazer isso, é da sua real vontade que você quer fazer isso? E aí, 2 testemunhas vão ter que assinar também esse testamento público. E essas testemunhas, novamente, não podem ser pessoas que vão receber o patrimônio. Então, o testamento público é o mais seguro. E também existe um testamento que é pouquíssimo feito e ele é todo cheio de formalidades, porque é um testamento cerrado. Um testamento que ele é feito particular, né? Assim, com documentos que você mesmo escreve de próprio punho e tudo mais, coloca as testemunhas, só que ele é costurado no cartório. E até mesmo o pessoal do cartório, às vezes, não sabe se está válido ou não. Eles só veem poucas coisas ali e cerram o testamento e devolvem para essa pessoa que testou e fica guardado. Então, assim, qual que é o benefício? Algumas pessoas não querem de jeito nenhum que ninguém saiba o que ela testou, né? Que ela colocou no testamento. Não quer dizer que o testamento público vai ficar lá e qualquer pessoa pode chegar e falar, oi, eu queria saber o testamento da fulana. Não, ele não é possível de ser feito dessa forma. Mas a melhor forma de você deixar realmente o testamento é o público feito no cartório, porque na hora que há a abertura de um inventário, alguma coisa assim, isso fica cadastrado eu não sei como é que é o nome daquele. É o SENSEC. Fica cadastrado no SENSEC e é obrigatório toda abertura de inventário checar se tem um testamento público. E aí, se você deixou um testamento público, ele vai constar ali e precisa ser aberto. Importante a gente falar também que o testamento ele não é uma doação em vida, né? Ele só é válido quando se inicia a sucessão, ou seja, no falecimento testador. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a doação em vida, já que ela é bem diferente do testamento. Exatamente, porque no testamento só vai ser aberto depois que a pessoa falecer. Ele precisa abrir um procedimento judicial para validar esse testamento. E nesse testamento, ali que vão constar o ITCD, que é o imposto, que vai ser o mesmo do inventário e tudo mais. Então, você faz o testamento, tudo que você colocou ali só vai acontecer depois. Agora, quando a gente fala de doação em vida, tudo que você dispor vai acontecer imediatamente. E aí você tem o benefício
de pagar impostos a menor do que a pessoa, o herdeiro, pagaria depois. Isso porque, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, se você faz uma doação de um bem em vida, por exemplo, eu já tenho um filho, eu já quero deixar esse meu bem no nome do meu filho. Se eu pego e faço a doação em vida, o ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, ele é de 3%. Só que se for para fazer na hora que eu falecer no inventário, ele é de 6%. Então, dobra só o custo do imposto. Além de outras custas também, né? De assessoria de assessoria de advogado, custa de escritura, entre outras coisas. Então, a doação em vida, ela pode ser uma ótima saída. Ainda mais porque você pode colocar uma cláusula de usufruto. O que é essa cláusula de usufruto? A cláusula de usufruto, você doa a propriedade do imóvel, mas você deixa que o usufruto é seu. E no usufruto você pode utilizar, fruir desse imóvel e obter todos os frutos que tem nesse imóvel. Então, você pode tanto morar lá naquele imóvel e continuar ali até o seu falecimento, então você coloca um usufruto vitalício, ou mesmo você pode alugar esse imóvel e receber todos os aluguéis até o seu falecimento. Você é o responsável pelo imóvel, mas você não pode vender, transferir para outra pessoa. Ele fica para o seu uso, né? Ele fica para o seu uso. Se o proprietário, né, a pessoa que recebeu o imóvel, quiser vender, ele tem que aceitar que esse usufruto não vai ser extinto, né? Porque o usufruto não é extinto por vontade da pessoa que agora é a proprietária. Ele é extinto somente com o falecimento ou se você decidir que não quer mais ter usufruto. Então, ele permanece ali sem que você tenha a possibilidade de perdê-lo, né? Então, é uma das formas que, para quem quer continuar morando no imóvel, mas já passar para filhos, por exemplo, é uma ótima saída. Mas a gente pode lembrar de outra coisa, que é um ponto muito importante. Não coloque bens em nome dos seus filhos, não faça doação em vida para o nome dos seus filhos se seus filhos forem menor de idade. Se você pensa em algum momento ter que vender esse imóvel. Por quê? Porque para vender imóvel que está no nome de menor de idade, você precisa de autorização judicial. Então, se você decidir, agora eu preciso vender esse imóvel, já é meu objetivo, você vai precisar de autorização judicial. Então, pense nisso antes de fazer uma doação em vida. E quando ela fala autorização judicial, quer dizer que vai demorar um pouco para você conseguir vender esse imóvel. Então, no mínimo uns 6 meses, sendo... Porque a gente sabe como é que é a justiça, então você vai ter que entrar com uma petição inicial explicando os motivos da venda, vai ter que fazer uma avaliação judicial desse bem, e aí depois o juiz vai autorizar que você venda esse imóvel. Então, é um transtorno muito grande. Exatamente. Então, pense nisso. Não faça assim, já tô colocando tudo no nome dos meus filhos. Aí seu filho tem 2 anos, você ainda tem 16 anos que você vai ter que passar por isso se você quiser vender o imóvel. Não esqueçam disso, que é muito, muito, muito importante. Mas eu acredito que a parte da doação em vida, ela compensa muito por conta dos impostos, né? Porque você falou assim que dobra depois do falecimento, então é uma opção mais econômica também. Não tem aquela questão da vontade, nossa, eu quero que meu patrimônio fique no nome de tal pessoa. Às vezes a doação, ela é um benefício econômico tanto para quem fica e tanto para quem vai. Então eu acho que é muito importante fazer essa doação em vida por conta disso, né? Que você evita que você gaste mais, né? Deixa esse gasto a mais pro inventário depois que você para os vier seus a filhos, óbito, né? Porque tem muitos pais que se preocupam demais de, eu vou falecer e vou dar trabalho ainda para os meus filhos para eles receberem esses imóveis. Tem gente que não quer pensar nisso. Então, se esse é o seu objetivo, você tem alguns bens ali, pode ser que a doação em vida seja a melhor forma ali e deixando usufruto se você não quer que esses imóveis sejam vendidos. Porque lembrando que depois que é feita a doação, você não pode desistir. Então, se você faz a doação livre, sem colocar nenhuma cláusula, nem nada, porque a gente também pode colocar várias cláusulas na doação, isso é muito importante. Você pode colocar cláusulas ali na doação que impeçam que esse bem se comunique com eventuais cônjuges que os seus filhos tenham, então não comunica com... Então, eventuais cônjuges, não comunica, né? Então, não vai ser dividido, né, essa herança. Você também pode colocar cláusulas de empenhorabilidade, então que esse bem não pode ser penhorado. Ou mesmo você pode até colocar uma cláusula para que seu filho não venda esse imóvel. Cláusula de inalienabilidade. Essa cláusula que impede o seu filho de vender o imóvel
durante um determinado tempo, né? Então, existe esse tipo de doação também que você pode fazer. A doação em si pode ser um episódio completo, porque você pode até colocar uma doação assim: eu dou esse imóvel pro meu filho se ele cuidar do meu cachorro durante tantos anos. Se ele deixar de cuidar, ou acontece alguma coisa. Ou estou doando esse imóvel, eu estou doando esse imóvel para o Leonardo para ele abrir uma fundação em meu nome. Se ele não cumprir, ele perde o imóvel. Então, assim, pode criar encargos também para doação. Então, isso é muito importante. Quando a gente estava falando ali dos impostos, da doação, esse assunto ele bate um pouco também com a holding familiar, né? Porque na holding você também faz um estudo para ver o que compensa mais, né? Para fazer essa holding. Aí eu queria que você explicasse para a gente o que é a holding familiar. A holding familiar é uma empresa, né, um CNPJ que é aberto para colocar todos os bens de uma determinada família, né? Ela vai cuidar ali dos bens dessa família. Por que que ela pode ser muito benéfica? Ela pode ser benéfica se existem vários bens ali e você já quer organizar toda a sucessão. Então, você doa, né? Você, como dono da holding, você vai doar as cotas para os seus filhos. E aí, os seus filhos viram donos dessa empresa. Você vira ainda administradora ali da empresa. Ou seja, você ainda tem poder de fazer. Ah, eu quero vender, eu quero comprar. Você ainda continua ali com poder de administração desses bens. Mas na hora que você falecer, não vai ter necessidade de fazer um inventário dos bens que estão dentro da holding. Mas lembrando que vai ter que abrir mão de estar com os bens no seu nome, porque até a empresa, num momento, pensando no objetivo maior da holding, é que você não tenha um grande patrimônio ali, que fique realmente para os seus herdeiros, né? Para quem você decidiu. E a holding, ela pode ser muito benéfica para vários casos. Tem gente que acredita que holding é só para pessoas milionárias, né? E claro, pessoas milionárias têm muitos benefícios econômicos ali. Isso porque quando a gente coloca bens na pessoa jurídica, tem impostos mais baixos, por exemplo, se você for fazer uma locação. Você também tem custos de imposto de renda que vão ser mais baixos. Mas a gente não pode esquecer que uma empresa ela vai ter um custo mensal. Então, precisa ser feita uma análise de fato para ver quanto que vai ser feito, quanto que você economizaria tendo os bens na holding e quanto que você gastaria com o inventário. A gente já chegou a fazer aqui análise aqui no escritório para fazer holding, que colocando na holding ainda com o custo mensal dela ali, a pessoa economizaria cerca de 6 vezes se deixasse para inventário. Porque a pessoa tinha vários bens, alguns eram locados e tudo mais. Porque a holding ela não pode simplesmente ter todos os bens lá dentro e não gerar nenhuma renda. Porque se só colocou os imóveis lá, é uma empresa e não gera nenhuma renda, como que ela vai pagar os próprios custos dela de contador? Porque tem que pagar contador mensal, né? Tudo ali. Então, isso pode ser complicado. Mas é muito bom também quando se pensa em colocar empresas, né? A família já tem uma empresa e coloca a holding como dona da empresa. Isso também pode ser um método de colocar uma linha, uma camada a mais de proteção dos seus bens, né? Porque para poder chegar nos bens realmente da família, não está diretamente no nome de cada um dos donos, ou não está tudo misturado na mesma holding. Existem vários métodos de proteção ali na holding para proteger o patrimônio. São várias coisas que podem ser feitas. E aí, dentro da holding, existem tantas e tantas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, você pode criar um acordo de sócios ali com cada um dos seus filhos e tudo mais, para colocar assim: essa é minha empresa, eu não quero que ninguém que seja agregado, ou seja, marido, mulher de ninguém, entre dentro da empresa para trabalhar. Você coloca assim: todo mundo vai ter que casar no regime da separação total de bens, para proteger esse patrimônio. Então, assim, é muito legal, principalmente para quem tem empresa, para a continuidade dos negócios. Então, quando a gente fala de continuidade de negócios, a holding é a primeira opção que a gente imagina ali, além de outros instrumentos dentro da própria empresa que podem ser feitos, como o acordo de sócios, tem um outro nome dentro da família, acordo familiar? Eu esqueci o nome. Ainda tem um documento que é feito como se de dentro da própria família.
todo mundo assina, né, e tudo mais. E existem previsões para que tudo que você queira realmente seja englobado ali seguindo as leis, né? Então, a holding é uma ótima opção, mas não é para todo mundo, tá? Não dá para falar que eu tenho 2 imóveis, pode ser que cada um dos imóveis custe 2 milhões, mas às vezes não vai ser a melhor opção, porque eles não geram uma renda, então pode Depende ser... dos seus herdeiros também, né? Depende do que você quer fazer com os seus herdeiros também. Agora, se você tem uma fazenda que tem um arrendamento mensal, então tudo isso pode ser muito, muito benéfico mesmo. E aí você pode aproveitar para já fazer a sucessão. E a holding ela é muito interessante mesmo, porque você faz todo um estudo para ver qual é o melhor estado que compensa mais as taxas dos impostos para abrir essa empresa. Então é muito legal o papel do advogado na holding também, porque se você não tiver um advogado especialista em holding, você não vai ter as melhores opções para sua holding. Então é muito interessante mesmo essa questão. Porque existem muitas pessoas, teve um boom ali há mais ou menos 1, 2 anos, de abrir empresas e colocar os bens ali, e depois a pessoa perceber que, na verdade, não teve nenhum benefício, porque o advogado simplesmente abriu uma empresa e colocou os bens, e aí tem toda uma questão de que se os bens podem ser transferidos lá pagando o ITBI, que é o imposto ou não, cada estado tem cada estado tem uma decisão, porque, em regra, no direito tributário ali, é previsto que na hora que você pega um bem, coloca dentro de uma empresa, não deveria pagar esse imposto ITBI, né? A não ser que fosse para atividade imobiliária, venda e compra de imóveis. Mas cada estado faz de um jeito, existem decisões do STJ e do STF que vem mudando a cada momento, não se tem uma decisão sobre isso. Então, é importante você saber e ter o acompanhamento de um advogado especializado em holding para que você não arque com valores que você não imagina, né? E que você continue tendo esse poder, essa administração ali dentro. Tem pessoas que não vão aceitar, por exemplo, saber que a empresa e todos os bens que ele tem, na verdade, estão no nome dos filhos e ele só tem poder de administração. Ele quer ter aquilo ali ainda no nome dele. Então, às vezes, não vai valer a pena. Não é só questão monetária. E é isso que é o mais importante do planejamento sucessório. Às vezes, vai ter um grande desconto, né? Um grande benefício econômico? Vai. Mas o maior objetivo do planejamento sucessório é você ter em paz o que vai acontecer com seus bens e com o seu futuro. Esse é o maior ponto. E isso não tem preço. Com certeza. Aliás, você quer ter uma família, você trabalhou toda a sua vida, se esforçou e tudo mais, você tem os seus filhos, para você ver que na hora que você falecer, eles não vão ter condições psicológicas até, ou vão brigar e nunca mais vão conversar por conta dos seus bens, do fruto do seu trabalho. Esse é o maior benefício do planejamento sucessório, sem dúvida. Porque o inventário, mesmo quando você fala assim que não vai ter briga, que tá tudo tranquilo, que, nossa, os herdeiros estão todos de acordo, sempre rola um desgaste, porque é uma situação complicada. Você tem que lidar com o falecimento e você tem que lidar com questões burocráticas desse falecimento. Quando a gente puder evitar esse descontentamento da sua família, né? Desconforto, quebrar a harmonia familiar, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, escolher a holding, escolher a doação, escolher o testamento, é a melhor opção para quem quer evitar esse tipo de briga, né? E sem contar que a gente também tem o caso, né, que agora a gente vai entrar numa outra seara, que vamos supor, eu não quero tirar nada do meu nome, eu quero ter tudo ainda no meu nome. Mas eu me preocupo de como que meus herdeiros vão pegar e vão pagar os custos. Existe a possibilidade de você fazer no seguro de vida. Né? O seguro de vida no valor ali previsto do seu patrimônio e você coloca um dos herdeiros ali para poder levantar esse dinheiro, né? Para poder arcar com os custos do inventário. Ou mesmo os custos de dia a dia. Se você é o único provedor ou provedora da sua família, a gente sabe que na hora do seu falecimento, às vezes as contas são bloqueadas, a família não tem acesso a dinheiro para pagar as despesas do dia a dia. Então, é importante você organizar de uma forma, ou com seguro, existe também VGBL, PGBL, que são ali algumas formas de você deixar um dinheiro guardado, que eles conseguem resgatar mais rápido do que dentro do próprio inventário, né? Então, o seguro de vida pode ser uma ótima opção para complementar, né, a sua escolha. Você pode, por exemplo, fazer um testamento,
já organizando tudo que você quer, e também deixar um seguro de vida. Ou você, não, eu quero que realmente tudo que eu tenha siga do jeito que está ali na lei, mas eu me preocupo da minha família não ter condições para poder arcar com as despesas do dia a dia. Aí você faz um seguro de vida que ela consegue levantar o dinheiro mais rápido. Também tem a possibilidade da gente colocar a conta conjunta, né? Porque a conta conjunta quer dizer que você vai conseguir acessar todo o dinheiro na hora que um deles falecer? Não. Na maioria das vezes, a conta conjunta, ela vai permitir que você levante pelo menos metade do dinheiro que está ali. Porque como é conjunta, se já é subentendido que 50% é de cada um, né? No mínimo. Então, você pode levantar pelo menos 50%, né? Então, já ir fazendo todo esse arranjo para que você fique em paz, que se você vier a falecer, porque a gente sabe que para falecer basta estar vivo, tudo pode acontecer. De uma hora para outra. Exatamente, infelizmente acontece, a gente não tem como prever, mas você consegue ficar em paz, principalmente com relação a isso. E lembrando ainda que existem as possibilidades de isenção quando a gente fala de doação e também do inventário, né? Que cada estado prevê um limite ali para que você faça doação, ou seja, doação em vida, sem ter que pagar nenhum imposto. Aqui no Mato Grosso do Sul, até R$100 mil que cada pessoa for receber, não tem um imposto. Então, você pode, aos poucos, ir passando essa quantia em dinheiro ou em bens para as pessoas, que é também o que se utiliza na holding, às vezes. E doando as cotas da empresa aos poucos para não ter que fazer um pagamento total de imposto. Então, tudo isso precisa ser realmente feito um planejamento. Colocar na ponta do lápis ali, quanto que você pagaria no inventário, qual que é a possibilidade melhor, será que uma holding vai valer a pena, onde que é melhor abrir essa holding para poder fazer essas doações, por isso que é importante a gente checar onde que vai ser aberta a holding, né? Porque cada estado tem uma porcentagem que pode fazer a doação. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul é 100 mil o limite para não pagar, né? O imposto, é isento o imposto. E tem estados que pode ser maior. No estado de São Paulo é maior. Agora e aqui a alíquota mesmo, se você for pagar, é 3%. Agora tem estados que é 2%. Então, tudo isso precisa ser realmente estudado para que você tenha um benefício ali, né? E aí agora, falando de uma forma mais prática, quanto custa esse planejamento sucessório? Dessas opções que você deu, tem uma que é mais barata, qual que é a melhor? São os custos normalmente desses métodos? De todos esses que a gente falou, cada um vai ter um valor. Por exemplo, seguro de vida tem um valor que vai ser com base no seu patrimônio. O testamento hoje é o mais barato, mas lembrando que o testamento ele não resolve, né? Porque depois é abrir uma ação para poder confirmar o testamento e vai pagar o mesmo que o inventário. Então, o testamento seria o mais barato junto com o seguro de vida, mas a doação pode ser uma ótima escolha e tudo mais, e a holding tem os seus custos ali. Mas, como eu disse, o maior benefício do planejamento sucessório não é o econômico. É você saber o que vai acontecer com seus bens e ficar em paz com relação a evitar brigas familiares. E Amanda, o planejamento sucessório, ele permite que você tire um dos seus filhos da herança? E a resposta é não. E muita gente acredita que fazendo uma holding, não colocando esse filho dentro da holding, é simples, né? Que você não vai colocar ele dentro da holding, então ele não vai receber nada. E não. Isso não importa se qualquer tipo de planejamento que você fizer aqui, qualquer instrumento, você precisa colocar todos os filhos. Por quê? Depois falece e tudo mais, esse filho aparece, desmonta tudo que você fez. Esse filho tem direito. E não adianta o que você tente fazer. É filho, vai ter direito. Então, se você não quer colocar, por exemplo, tem gente que não quer colocar o filho dentro da holding. Porque não quer ter alguma participação ali dentro da família. Você pode fazer um seguro de vida em nome dele com a mesma porcentagem que ele deveria receber como herdeiro necessário, pelo menos a parte ali prevista na lei, ou um PGBL, um VGBL, que garanta que ele vai receber exatamente a mesma quantidade que está prevista em lei para os herdeiros necessários. Se você não prevê isso, você vai ter certeza que quando você falecer vão haver problemas e tudo que você organizou vai por água abaixo. Então, pessoal, hoje a gente conversou um pouco sobre planejamento sucessório
E acredito que tenha sido muito importante falar desse assunto, porque ele é um assunto muito importante na área do direito, né? Você previne brigas, previne gastos a mais. E é uma Então, coisa que todo mundo sabe que vai acontecer. exatamente. Isso é a certeza, é o que a gente sabe que vai acontecer. Então, quanto você mais planejar, melhor para o futuro. Então, é muito importante ter esse pensamento, né, Amanda? Exatamente. A gente conversou um pouco sobre cada um dos instrumentos. A gente até pode fazer um podcast para cada um deles, porque são vários pontos, Uhum. várias dúvidas específicas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a qualquer um deles, não esqueça de deixar aqui nos nossos comentários ou mandar lá no Direito de Quinta, que tem toda quinta-feira no meu Instagram, @adv.amandademoraes. Toda quinta-feira tem o nosso Direito de Quinta, que você manda suas dúvidas jurídicas do dia a dia, e vai ser ótimo para a gente poder planejar um próximo podcast específico com as dúvidas que vocês têm de cada um desses instrumentos e possibilidades do planejamento sucessório. Bom, pessoal, esse foi o episódio do Direito de Quinta, falando sobre planejamento sucessório. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem acompanhando a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau!